Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente veio trazer mais um dia de operação. Aqui tá com o valor, né, zerado porque já virou o dia, né? Por mais que é tarde aqui, mas a gente tem que trazer consistência, né? Um dos meus objetivos com essa série é justamente reforçar essa disciplina, tá bom? Então, sem mais delongas, né? Aqui tá a seta da operação que a gente entrou. E aqui, né? Na verdade, aqui tá a seta da entrada e aqui a seta da saída, perfeito? O mercado reverteu, né? Logicamente, e aqui acabou me pegando no contrapé, né? Porém, a proteção, o stop está aí para isso. Sem mais, né? Atrás a gente vai para o vídeo da operação de hoje, certo? Vou dar play aqui. Hoje, como foi uma operação mais rápida, eu não vou deixar acelerado, não. Só sem o som aqui mesmo, por causa do ruído, perfeito? Aqui eu tinha imaginado que ele tinha feito um pré-topo, tinha feito um pullback, né? E aí eu tomei ele na venda, tá bom? Assim que eu entro na venda, ele já anda muito pouco a meu favor, né? Respeitou esse segundo fundo aqui. Como eu disse, eu não sei se pode ser por mercado de baixo volume. A agenda hoje também estava fraca, né? Mas eu estou quase começando a visar só as operações de pullback mesmo. Essas operações de perda de mínima, igual mês passado eu fiz algumas, devido à volatilidade não está sendo viável, sabe? Estou com um índice de assertividade muito baixo nelas e devido à volatilidade o mercado não está seguindo, né? Ele está vindo retestar, ou muitas vezes está deixando um stop bastante salgado, né? Que a perda da mínima normalmente já pega ela no risco de retorno de 1 para 1. Aqui vocês vão ver, né? Eu até tento dar uma ajustada no stop, que eu ainda não ajustei minha ordem oco para a frequência do mercado, ela está com um alvo e um risco padrão, né? Então eu acabo ajustando na mão, tá bom? Mas isso é fácil de configurar, só vocês entrarem nas ferramentas ali e ajustar, perfeito? Aqui eu ajustei o risco, né? Para sair de perto da VWAP. Essa linha laranjada que está passando por aqui é a linha de VWAP, que carrega a média dos preços. Normalmente é uma área que rabisca muito o preço antes de dar seguimento, certo? Porém, por aqui, né, eu já não tinha muito o que fazer. Entrou uma absorção de compra muito grande, deixou esse pavio aqui, que a gente chama de pavio, rejeição, enfim. E aqui eu já fiquei praticamente assistindo. Eu tinha tomado o risco da operação. De repente, se ele não concluísse a barra aqui e voltasse, perfeito. Mas as chances aqui já não estavam tão assim a meu favor como no momento que eu fiz a entrada. Quando a gente estiver operando pesado, se for o caso, uma operação dessas muitas vezes você pode abortar ela, né? Aborta ela, você toma a metade do risco. Ao desenvolver do trade que ela confirmasse aqui, você pegava ela de novo. Porém, aqui como a gente está fazendo uma entrada, aí eu estou segurando o stop no caso. As operações que não vão a favor direto, eu deixo correr até o stop até para a gente ser mais didático, certo? Não ficar acelerando demais o processo. Então, fica mais fácil o entendimento dessa forma. Porque, né, algumas operações você encerra mais cedo, outras você deixa andar. Então, depois de muito tempo, você percebe que pelo desenvolver do trade antes da operação terminar, você já consegue meio que calcular o que vai acontecer, como foi o caso aqui. Eu vendi, não deu continuidade, fez esse pavio, já poderia ter zerado, tá bom? Mas para ser mais didático, aí a gente segurou a operação até o final. Então, nesse momento aqui, né, ela vai me tirar com um stop de 395 pontos. Como eu disse, o stop, tem muita gente que leva o conceito tipo, eu errei a operação. Mas o stop, eu demorei a ressignificar. Isso não quer dizer que você errou a operação. Mas teoricamente, é o risco que você aceitou perder. Tipo, o preço do ingresso que você pagou para tentar calcular aquele lucro, entendeu? Mas todo trade que opera a conta real, ele stop, tá? Uns mais, outros menos, mas todo trade stop. Então, com exceções aí de quem faz preço médio, mas aí
Eu nem vou entrar em detalhes, né, que não vale a pena, mas o trader real ele stop. Então o stop ele é seu amigo, ele é feito para proteger a sua operação, certo? Proteger a sua conta, o seu risco, porque senão as coisas, a matemática não funciona, não fecha, né, sem ele, tá bom? Voltando aqui para o gráfico, como eu disse aqui foi a seta da operação, a gente fez a venda por aqui na verdade ele andou muito pouco e já reverteu, tá bom? Vocês podem ver que não vai aparecer o resultado como eu disse, porque o dia já virou, mas é conta simulador, né? Conta real, como eu sempre mostro aqui para vocês. E aqui eu já até deixei o dia personalizado, tá? Foi pro dia 3 de fevereiro. Simulador, zerado. E aqui a conta do desafio, né? A conta real. Colocar aqui nas operações para a gente pegar as métricas que a gente sempre pega, né? Então, hoje, né? No caso, deu um stop ali de 390 pontos. Vou colocar aqui menos 390 pontos. Oh, desculpa, que é financeiro. Negativo. Menos 78. Aqui no caso, o que acontece? Como eu tomei um risco maior aqui, a planilha já está me retornando para mim respeitar o gerenciamento de risco, né? Teoricamente, com o capital que eu tenho acumulado, eu poderia tomar um stop até de 300 pontos, né? Pouco mais de 300 pontos. 300 pontos daria R$60. Mas aqui, como eu tomei um stop um pouquinho maior, né? Que foi 390 pontos, aí ela já tá falando ali, respeite o risco, né? Mas assim que eu começar a preencher de novo aqui, ela retorna, tá bom? É só um aviso padrão aqui pra gente entender o que está acontecendo, né? Outra coisa também, eu tenho que ter mais de 50% aqui, tá? Mais de 50% de taxa de acerto. Aí ela já me pede para revisar, entendeu? Por exemplo, se eu colocar aqui ela já vai voltar a calcular normal. Aí se eu pôr aqui de novo negativo de novo, ela já vai colocar de novo para mim, né, rever ali, entendeu? Rever o que está acontecendo, né, os parâmetros, enfim, refinar. Menos R$78, retomando, né? O dia foi do dia 3 de fevereiro. Aqui a gente fez uma entrada. Quanto que o trade andou, máxima exposição negativa, quanto que ele andou contra a minha posição? Foi o mesmo valor do stop, né? Menos 390. E quanto que ele andou a meu favor? No caso, ele andou bem pouco a meu favor, 10 pontos ali. Na verdade, eu acho que durante o vídeo aqui ele pode ter andado mais. Deixa eu só revisar aqui. Mas eu não sei ali se o map calculou certinho, tá? Vamos voltar aqui. 10 pontos é 2 ticks, ó. Vocês podem ver aqui pelo vídeo, a métrica do Prof não registrou certinho, ó. Ele andou aqui 80, talvez devido à volatilidade, eu não sei, né? Mas ó, ele andou ali por volta de, na verdade esse vídeo em específico eu reparei isso, mas não tinha reparado isso, né? Até hoje, olha que eu tenho bastante tempo de mercado. Você pode ver que ele andou mais do que 10 pontos a meu favor, ó. Vamos acompanhar aqui de novo, fazer um segundo reprise. Só pra gente dar uma olhada. Chegou a andar ali 90 pontos, ó. 90 pontos. Deixa eu pôr aqui isso aqui em velocidade lenta. Ó. Produção lenta. Chegou a andar 90 pontos. Então, a gente achou um pequeno errinho aí no Profit, né? Aqui, então, ele está marcando que ele andou máxima exposição positiva. Ele andou 10 pontos. Vamos ver se tem um izinho aqui. Você está visualizando máxima exposição positiva. Calcular de forma aproximada, pois a operação é anterior ao dia atual. Os valores podem conter pequenas variações em comparação ao cálculo trade a trade. Talvez pode ter dado esse erro porque o dia virou, tá? Mas vamos preencher aqui com o valor do vídeo, né? Eu até assustei. 10 pontos aqui são 2 ticks, né? Continuando. Eu tinha dormido bem, né? Vou pôr aqui dormir bem. Dormir. Só colocar essa formatação aqui em todas as células que vai ficar mais fácil. E todo dia eu vou precisar ficar ajustando, tá bom?
retomando aqui, né? Voltar para a página de cima aqui. Eu dormi bem, né? Dormi bem. Tinha acabado de chegar de um serviço, né? Tinha acabado de chegar de um serviço. Não estava cansado. Não estava cansado. Nem com pressa, né? Nem com pressa. Então foi um dia normal. Continuando, né? Tinha calibrado a frequência, sim, eu tinha calibrado a frequência, que são os parâmetros do meu operacional, né? Tinha confluência. O mercado realmente ele estava a favor dos indicadores, né? Só reverteu. Teve risco retorno? Teve risco retorno. Teve gatilho, né? Foi uma perda de mínima. Teve pullback? Eu acreditei que foi um pullback, né? Mas nesse caso aqui eu vou passar a excluir as operações de perda de mínimo, tá? E eu tinha olhado o calendário econômico também. Tinha a agenda bastante fraca. Aqui só para a gente exemplificar, né? Depois a gente continua. Eu prometi para vocês que eu ia calcular a média do MAP e do MAN. Né? Então vamos fazer nessa célula aqui mesmo, depois eu apago. Só para vocês entenderem. Recebe média, é a forma que vocês calculam no Excel, tá bom? Selecione o intervalo aqui que eu quero que ele calculou para mim. Vou dar aqui um Enter e vou fechar o parênteses. E se vai calcular. Mas ele já calculou. Vou fazer a mesma coisa para o próximo. Então, como eu disse, né? Tanto é que é um esboço do meu resultado do mês anterior. Vocês podem acompanhar o porquê, né, da gente fechar positivo. Na média, né, os trades que eu entro, ele anda menos a meu favor, né, e comparado ao movimento que vai a meu favor, entre aspas, né. Eu passo menos calor do que a operação anda a meu favor, ou seja, na média, normalmente ele anda menos 200 pontos contra a minha posição. E na média, normalmente ele anda mais 300 pontos a meu favor da operação. Por que isso é bom? Você consegue mensurar, por exemplo, eu sei aqui, né, que em média o meu time está bom, porque a frequência mais ou menos que eu tenho calculado para esses períodos agora, né, janeiro e fevereiro, está por média de 250 pontos, ou seja, se ele está andando menos 200 pontos, quer dizer que está dentro da frequência, certo? Ele não poderia estar maior do que 250 pontos. E aqui, né, na média, eu estou pegando um trade quase que de 1 para 1. Então eu preciso, de repente, extrair um resultado maior, certo? Igual teve muitos dias aqui que eu tirei 0 a 0, né? Porém, e depois ele seguiu o movimento, quer dizer, um erro de time. E aqui, se eu conseguir diminuir esse valor, quanto mais eu conseguir diminuir ele, melhor, tá bom? Que aí é menos stop, né? Quando eu tomo stop, eu não tomo stop tão pesado, eu deixo o sistema como um todo mais eficiente. Não sei se deu para vocês entenderem, mas ao longo do desafio aí vocês vão pegando a ideia do conceito. Eu vou salvar, né? E aqui a gente já vai para a parte de nota de corretagem, né? Vou trazer aqui o valor, como eu disse, de ontem, reajustar ele. Aqui tive R$1 de lucro, referente ao dia de ontem, né? Como é um valor muito baixo, então praticamente zero aqui, mas com certeza foi informada a receita, né? 32 centavos de taxa de registro e 18 centavos de emolumentos. Então, creditaram aqui 50 centavos. A gente já pode aqui ajustar, né? 0,50. Talvez pode ter tido algum reajuste, porque ele na outra estava jogando 52, né? Mas enfim. E aqui o dia de hoje, dia 3/2, um contrato, né? Os valores aí das posições de entrada e saída e o valor, né, debitado. Como não foi um dia de lucro, não tem imposto de renda retido na fonte.
mas continua tendo a taxa de emolumentos, quer dizer, a taxa de registro e a taxa de emolumento, tá bom? Então hoje a gente vai jogar, a gente vai anotar aqui no nosso relatório, menos 78,50. Vocês podem ver que aqui tinha calculado um centavo, mas deu um valor mais baixo e a planilha, a nota de corretagem no caso, joga para baixo, né? Então, no nosso controle de relatório líquido 78,50, a gente já pode salvar aqui. Bom, é um loss, né, considerável, mas o mês só está começando, então a gente tem aí mais 20 pregões no mínimo para correr atrás do resultado, tá bom? Retornando aqui, como eu disse aqui, né, só um erro aqui de assertividade mesmo. Assim que passar aqui acima de 50%, ele já retorna. E a gente tentar controlar o risco também, correto? Que aí, senão a gente consome todo o lucro do mês passado. Não que isso não possa acontecer, mas a gente, né, vai tentar trabalhar para isso não acontecer. Salvar. Sempre bom a gente salvar o nosso lançamento. Bom, por hoje foi isso. Amanhã eu espero que a gente consiga operar melhor do que hoje, né? Fazendo aí o máximo de uma operação por dia. Talvez a gente consiga observar melhores oportunidades que a de hoje. Talvez eu vou tentar ser um pouquinho mais conservador. Eu estou sendo bastante agressivo em função da agenda não estar tão cheia. Então tem muito esses movimentos erráticos. O mercado fica rabiscando, ele rabisca muito antes de seguir seu caminho e a gente pega um movimento claro, né? Muitas das vezes ele vai ficar sambando aqui sem sair do lugar, tá bom? Bom, então por hoje é isso. A gente se vê no gráfico.